Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Eu tenho para nós uma mensagem, o título da mensagem é esta: A fé remove montanha. É o que diz. Então nós vamos lá. Você, meu irmão, minha irmã, de todo o Brasil, dos estados que cerca, tanto o sul como o leste e o oeste, todos os estados. Seja bem-vindo, todos vocês que estão comigo dia após dia. Eu estou muito feliz, estou contente. O título da mensagem, você já ouviu, é esta mensagem. O título é este, né? Porque a fé remove montanha. Será? Então nós vamos lá. Vamos junto. Ou nós olhamos e sabemos que esta palavra fé remove montanha saiu da boca do Senhor Jesus de Nazaré. E os homens pegaram esta palavra e hoje eles usam como defesa, como escudo. O que é o escudo? É aquela arma colocada no braço dos soldados romanos, soldados gregos, para defender a espada, a lança, a flecha, tudo que vinha sobre eles, pedras, defendia. Então hoje, esses líderes religiosos, aonde eles se apegam? Na fé. Mas pastor, eu entrei na campanha, eu fiz a campanha, terminou a campanha, não vi nada de diferente na minha vida. O senhor disse que se entrasse na campanha, quando chegasse no fim eu estava curada. Eu participei de 7 ou de 9, tem alguns que faz 9, outros faz 7, sempre ímpar. Sempre não é par, sempre ímpar. E não consegui. Irmã, ou irmão, é a fé. Então é fácil de justificar a fé. Enquanto a palavra fé é um dom. A fé não é um querer seu. É a mesma coisa, não adianta você querer ser bonito se você não é. Não adianta você querer ser bom se você não é. Não adianta você querer ser forte se você não é, querer ser rico se você não é. Então a fé é um dom dado por Deus. Há pessoas que têm fé. E nós olhamos na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é para todos, não é de todos, é alguns. Então não adianta esses líderes, esses empresários, donos dessas empresas chamadas igreja, usar as pessoas nesse termo. É fé, irmão. O irmão não teve fé? Mas eu entrei na fogueira santa, né? Fogueira bamba, sei lá. Eu entrei nessa tal de fogueira. Dei tudo que eu tinha. Mas é a fé do irmão. Eu não posso fazer nada. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. É muito comentado, usado esta palavra fé. Então nós olhamos que a palavra fé nós encontramos dentro deste livro, a fé. Abraão teve fé. E a fé de Abraão foi tão grande, a ponto de Abraão oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Mas ele sabia dentro dele que a palavra de Deus não tornaria atrás, porque Deus tinha dito a ele: Abraão, farei de ti uma grande nação. Agora, como Abraão, aos 100 anos de idade,
consegue um filho. E depois Deus vem e fala assim: ofereça o seu filho em sacrifício. Ali foi uma prova. Deus queria provar a fé de Abraão. E o que fez Abraão? Escondido, vocês sabem da história, escondido, Sara não sabia, pegou o jumento, carregou a lenha, chamou o seu ainda adolescente, pelo que a Bíblia fala, podia ter seus 13, 14 anos por aí. Vamos ao sacrifício. Mas nem mesmo Isaac sabia desse sacrifício. E eles foram. E quando chegaram em determinado lugar, ele tirou a lenha dos animais e colocou sobre o ombro do seu filho. E subiram o monte. Chegou lá em cima, o jovem perguntou, Abraão calado, crendo no que Deus poderia fazer, ainda que eu ofereço meu filho a sacrifício a Deus, da cinza, Deus pode fazer ressuscitar novamente o meu filho. Era fé. A Bíblia diz que a fé de Abraão foi tão grande que ele é considerado como o pai da fé. Ele foi considerado não só servo, mas amigo. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Não vos chamo de servo, mas chamo Abraão de meu amigo. Olha que privilégio. Coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Mas não aconteceu. Vocês sabem da história. Que na hora, Deus aparece, aliás, aparece um anjo, repreende ali Abraão e traz um cordeiro, ali um cabrito, e ele oferece o cabrito no lugar de Isaac. Então, meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, é muito comum isso. Então, vamos lá. Fé remove montanha. Vou usar um texto da Bíblia, no capítulo 11 de Marcos. Pega do versículo 13 e o versículo 14, e pode ir até o versículo 15. Os discípulos caminhando rumo a Jerusalém, junto com Jesus de Nazaré. E eles tiveram fome, e de longe eles avistaram uma figueira. E eles correram para apanhar fruto daquela figueira, mas não era tempo de fruto. Agora eu pergunto, o Senhor não sabia? Sabia. Ou o Senhor foi pego desprevenido? Será que ele também não sabia que ele não tinha figo lá? Ele sabia que não tinha. Mas ele deixou para pôr à prova, para mostrar o seu poder aos seus discípulos. Quando chegaram lá, encontraram somente folha. Ele olhou para a figueira e disse, nunca mais tu has de dar figo. Ninguém jamais comerás do teu figo, do seu fruto. Algumas Bíblias diz que a figueira secou imediatamente, desde as folhas até a raiz. Algumas. Porque existe, Bíblia, como eu falo para você, é muito mexido. Mexe para lá, mexe para cá, um acrescenta, um tira, um põe, blá, 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 blá. Não. Mas outras diz que eles foram para Jerusalém. No dia seguinte, quando retornava, eles viram de longe a figueira estava morta, seca. Mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoasse, ela morreu. Jesus disse, em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidar, não só fará isto com a figueira, como que eu fiz com a figueira, fará muito mais ainda. Dirá este monte, saia daqui e lança-te no mar. E o monte obedece. São palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Bem,
Nós olhamos que em todo o ministério que Jesus teve aqui na terra, ele usou uma vez a maldição. Porque ele não veio para amaldiçoar, ele veio para abençoar, para salvar, para resgatar aqueles que estavam debaixo do jugo da lei, porque na lei existia maldição sobre maldição. Se um pai, ou se um sacerdote, se um profeta, se um juiz amaldiçoava, estava amaldiçoado. Mas Jesus veio para quebrar, para acabar com isso. Então foi o único, foi o primeiro e o último, que não houve mais. E o próprio apóstolo Paulo também, escrevendo no capítulo 12, versículo 14 de Romano, ele diz: abençoai e não amaldiçoai. Mas ele também amaldiçoou. Paulo olhou para aquele homem que pregava um falso evangelho. Paulo estava já, como se diz, por aqui com aquele homem. Paulo olhou para ele e disse: tu ficarás cego, tu não deixes de blasfemar, pregar contra o santo evangelho, a santa palavra de Deus, tu ficarás cego e não verá a luz do dia mais. Na mesma hora, o homem já começou a procurar alguém para o guiar, porque o homem ficou cego no meio da multidão. Se eu não estou enganado, isso está em Atos capítulo 13, versículo 11. Por ali, mais ou menos. Então, Paulo usou uma vez a maldição, e Jesus também usou uma vez, mas Paulo disse: abençoai e não amaldiçoai. Então, não adianta esse Valdomiro Santiago ficar amaldiçoando o povo por aí. Isso não existe. Isso acabou. Qualquer coisa aí, Valdomiro amaldiçoou fulano. Fulano morreu porque o Valdomiro amaldiçoou. Fulano, ciclano, pastor amaldiçoou. Se eu abençoar, irmão, está abençoado, mas se eu amaldiçoar, está amaldiçoado. Isso é uma mentira. Isso não existe. Mas vamos lá para o texto da mensagem. Fé remove montanha. Será? Eu não creio que a fé pode remover a montanha. Porque a fé não removeu. Nesse livro não existe local nenhum, desde o início da criação do homem até o final deste livro, não houve lugar nenhum que a pedra, que o monte foi removido através de uma palavra de um homem. Porque quando Jesus olhou, você pode ver que até uma pedra, quando Jesus olhou para o túmulo de Lázaro, Jesus poderia falar assim: pedra, sai da frente. O que Jesus fez? Qual foi? Jesus disse: tira a pedra. A pedra, ali juntou, creio que ali juntou uns 3, 4 homens e rolou aquela pedra. Então, essa palavra, a fé remove montanha, é uma expressão, é uma linguagem de figura que Jesus usou. Como se diz, é a mesma coisa, se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor grãozinho que existe. Jesus usou a expressão do grão. Eu vou dizer, se você tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, tamanho de um caroço de manga, mas ele usou. Então isso é linguagem de figura, isso é uma força de expressão que Jesus usou naquele momento, quando Jesus falava com os discípulos. Se vós tiver fé, dirá este monte: sai daqui e lança-te no mar. Agora o monte vai arrancar e vai sair voando, vai lá no mar e lança. Não, irmão. Isso é linguagem de figura. Isso não tem como você... Não, mas eu acredito na Bíblia de forma literal. É mentira. Você está mentindo. Se você dizer que você acredita nessa palavra de uma forma literal, você tem que começar a pegar os seus bens e dar para quem não tem. É isso que esse livro manda. O que foi que diz lá no início de João Batista? Mestre, nós, o que devemos fazer? Quem tem pão, parte com quem não tem. Quem tem 2 vestes de roupa, 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Quem tem, dá para quem não tem. E veio Jesus e continuou pregando da mesma forma.
E veio os discípulos lá no início, quando formou, que Jesus foi para o céu, que formou a primeira igreja primitiva. Era assim que faziam os apóstolos. Os apóstolos recebiam do povo. Então, o que eles faziam? Eles distribuíam. Eles vendiam seus bens, suas propriedades e dividiam entre eles. Esse é o mandamento. Se você crê neste livro, faça isso. E aí? É isso que eu quero. Ver se você é realmente obediente a este livro. Você falar que crê e que obedece, você é um mentiroso. Porque eu não faço. Se eu falar que eu tenho uma casa, vou pegar minha casa e dar para alguém, eu não faço isso. Se eu tenho 2 peças de roupa, eu não vou fazer isso. Eu não faço. Se eu tenho dinheiro, eu não vou pegar meu dinheiro e sair distribuindo. Eu não vou fazer isso. Mas esse livro diz sim. Outra coisa, qual é o maior mandamento dos 613 mandamentos que existe na lei de Moisés? O maior mandamento está num só, não é 2, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não, é um mandamento. Lá Gálatas 5:14. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda, não fica nada para trás, a lei de Deus. E aí? Você ama aquele seu inimigo? Você ora por aqueles que te perseguem, que te criticam? Você não ama nem mesmo seus familiares. Quantos homens por aí abandonam suas esposas? Quantas traição, quanto adultério existe dentro desses movimentos religiosos? Marido traindo mulher, mulher traindo marido, indo embora, largando filho e abandonando tudo. E enquanto essa palavra diz que amar o seu próximo e orar por aqueles que você persegue, o seu maior inimigo. Você tem que amar e orar por ele. Porque se você não fazer isso, não adianta você falar que você crê nesse livro, que se você falar que você crê nesse livro, você é um mentiroso. E é o que acontece. Então não use este livro como regra de fé, porque você não acredita nele. Então esta palavra fé remove montanha é uma expressão, porque nunca houve na história da humanidade você vê um monte, um morro ser removido através de uma palavra de um homem ou de uma mulher, aquele monte sair do lugar. Paulo diz, ainda que eu tivesse toda a fé, mas não tivesse amor, nada disso adiantaria. Então o amor está acima de fé. Não adianta você ter fé para você mover um monte de um lugar para o outro, que nunca existiu isso na Bíblia, e fora da Bíblia nunca existiu isso. Mas ainda que você tiver, mas não tiver o amor, é tudo em vão. Foi o que diz o apóstolo Paulo. Então é necessário crer no que está aqui dentro, obedecer, sim, crer, mas crer de uma forma correta. Porque não é crer no que os homens dizem em cima dos palanques. Porque eu não creio no que os homens dizem em cima do palanque. Porque 99,9% do que eles falam em cima do palanque é tudo mentira. Eu olho para este livro. Se alguém querer um combate comigo, eu estou pronto para combater dentro desse livro. Argumento. Ele fala, não adianta ele também procurar texto isolado, não. Eu vou dentro daquele texto, porque não adianta ele buscar lá atrás, mas lá, em Moisés, não, isso, acabou. Porque esse livro é um livro passado, já acabou. Todas as profecias já se cumpriu, não tem mais nada a cumprir. Então, meu irmão, quando você ouvir esta palavra, fé remove montanha, você pode dar gargalhada, porque isso apenas é expressão de palavra, nada mais do que isso. Porque não existe. Hoje, se você tiver fé para receber uma cura, mas o Jesus diz, foi sua fé que te curou, foi tua fé, tal, tudo bem. Eu até concordo.
mas você não viu em lugar nenhum dentro desse livro aqui ou fora desse livro, alguém removeu um monte através de fé. Então, meu irmão, a fé é algo tão especial, mas essa mesma palavra diz que a fé é um dom e a fé não é para todos. Então não adianta você discutir, ficar ouvindo esses camaradas que ficam em cima dos palanques aí, desse local que chamam de igreja, falando de fé, ele mesmo não tem fé. Porque se ele fosse um homem de fé, ele não tomaria o dinheiro do povo. Porque se ele pega o dinheiro do povo é porque ele não tem fé. Ele pediria para Deus e Deus ia mandar malotes e mais malotes de dinheiro para ele. Deus ia mandar o anjo ir lá e colocar milhões e milhões na conta dele. Não precisa de dinheiro para a reforma da igreja, não precisa de dinheiro para a construção da igreja, não precisa de dinheiro para... Mas espera um pouquinho, onde está a fé dele? Para começar, você vê que já é uma mentira. Senhor, manda o anjo ir lá acrescentar 1 bilhão na minha conta. E de dólar, não é nem de real. Aí Deus fala, meu servo tem muita fé, vai lá, deposita. Ou manda o anjo trazer malote, ou manda trazer uma grande barra de ouro aqui no meu gabinete. Aí sim. Então não adianta você ficar aí usando essa palavra fé, que fé remove montanha, que isso é apenas expressão de palavras e nada mais do que isso. Meu irmão, se você gostou, eu vou ficando por aqui. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito, você está começando a me ouvir agora, inscreva no meu canal, curte e compartilhe. E eu já te agradeço antecipado. Estou te agradecendo, meu irmão, de todo o meu coração, a todos vocês. Graça e a paz de Cristo para todos. Bye, bye.